Começou a palhaçada do governo Bolsonaro agora, tentando falar que está fechado com o empresariado. Olha, a verdadeira elite do Brasil, aquela que já deu ultimato ao Bolsonaro, eles devem estar com sangue nos olhos das manifestações dos empresários bolsonaristas depois da reunião de ontem. Porque ontem o Bolsonaro jantou com 25 empresários. Estavam lá Bolsonaro, mais 4 ministros, já são 5 pessoas, mais 25 empresários, 30 pessoas lá ontem, sem máscaras, aglomeradas em São Paulo. E aí, eles estavam lá conversando e logo depois da reunião saiu na Folha, mas logo que acabou o jantar saiu, Bolsonaro é ovacionado em jantar de reaproximação com empresários. Aí você fala, meu Deus, a elite fechou com o Bolsonaro, agora já era. Não, é o oposto, Eu vou falar aqui sobre quem estava na reunião, aí você vai entender tudinho, você vai falar, meu Deus, que tiro no pé, Bolsonaro, que tiro no pé. Eu vou até falar uma coisa que está na história do Brasil. Em 2015, em agosto, a Dilma também teve uma reunião com empresários. Dilma recebe empresários em jantar para discutir crise. Sim, 6 meses depois, 7 meses depois, a Dilma sofreu impeachment. Naquele momento não estava nem aceito ainda o pedido de impeachment da Dilma. Ela estava assim, com o governo balançando como está o Bolsonaro hoje. Aí recebeu empresários, saíram todos declarando apoio a ela e depois no fim, a gente viu o que aconteceu. Com o Bolsonaro é pior, porque esses que estavam com o Bolsonaro não eram nem os chefes, eram a pequena elite do Brasil. Não estavam nem os grandes bilionários, tem 65 bilionários agora no Brasil, 9 a mais do que um ano atrás. E desses bilionários aí tava 1, 2 talvez, os restos não tava, mas os outros que não estavam, eles todos tinham assinaram e mantêm a posição da carta que davam um ultimato ao Bolsonaro. E eles todos, quando eles querem falar a opinião deles, eles não vão em jantarzinho não, eles falam através do Rodrigo Maia, através do Globo News, através do Mandetta, através do Fernando Henrique Cardoso, através desse pessoal aí. Eles não precisam ir em jantarzinho com o Bolsonaro sem máscara, arriscando a própria vida. Mas não mesmo. Vou falar sobre isso, mas antes um segundinho. Você quer ver o Bolsonaro cair? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, olha, um segundinho se inscrever, é de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, clica e você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Porque aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias e também nas ruas. Eu vou mostrar aqui, no final do vídeo eu vou mostrar aqui um trecho do carro de som que rodou hoje de manhã na praia de Muriú, em Massaranduba, no Rio Grande do Norte. São cidades bem pequenas, então tenho certeza que a cidade inteira escutou o carro de som e vai ficar falando sobre isso. E a gente rodou lá denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, a inflação galopante no governo Bolsonaro, o desemprego altíssimo, as indústrias saindo do Brasil, desastre econômico, mansão de 6 milhões do Flávio, tudo isso denunciando nas ruas. E se você quiser apoiar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou, você está apoiando as nossas ações para a gente ampliar. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoia pra gente continuar indo pra cima do Bolsonaro. Mas agora vamos falar sobre... não esquece de se inscrever, hein? Agora vamos falar sobre essa reunião do Bolsonaro com os empresários. Pra começar, o jantar acabou. Primeiro, 30 pessoas aglomeradas, disso eu vou falar já já. Mas tá, o jantar acabou e aí o Bolsonaro saiu de lá sem falar nada e os empresários bolsonaristas começaram a falar. Primeiro, quem organizou a reunião foi um empresário do setor da segurança pública. Aí eu te pergunto, a segurança pública representa quanto no PIB do Brasil? Resposta, zero, não representa nada. Aí foram alguns, foi o dono da Hapvida. Hapvida é um seguro de saúde que já demitiu médicos por não receitarem cloroquina. Eu vou até mostrar aqui, do Globo, do G1. Nos dispensaram por não prescrever cloroquina para a Covid-19. E aí você vê aqui na segunda linha, tá aqui, Hapvida, Eles eram, aí eu te pergunto, você acha que o dono do Hapvida é bolsonarista ou não é? Comenta aí se você acha que sim ou não. A gente tem certeza aqui. O dono da Riachuelo, um dos maiores bolsonaristas de todos, foi o dono do Habib's, outro bolsonarista. Aí foi o dono da Polishop, o Agripino lá, também outro bolsonarista raiz. Eu tô falando de gente que é bolsonarista, pra você ter ideia, 1 ano e meio atrás eu gravei um vídeo de empresários bolsonaristas, todos esses foram citados. Faz umas 2, 3 semanas também gravei um vídeo sobre empresários bolsonaristas cujas empresas estão em crise, e também citei alguns desses, tudo bolsonarista. Talvez desses 25 que foram ontem, o único que não seja bolsonarista seja o representante do Bradesco e talvez o do Banco Safra, só. Se bem que o do Banco Safra ficou bilionário esse ano, talvez seja adorando do governo. Mas tem uma coisa, muita gente ficou bilionária esse ano porque tem investimentos em dólar. Como o dólar subiu muito, aí eles ganham muito. Só que eles, em pessoa física, têm investimentos em dólar. Só que em pessoa jurídica, os bancos deles têm dívidas em dólar. Por isso que não estão gostando do governo Bolsonaro. Assim,
Imagina, você ficou bilionário, mas sua empresa tá ferrada, tá perdendo bilhões, não adianta nada você ganhar bilhão e a sua empresa perder bilhões no plural. Então, tem muita gente que entrou para a lista de bilionário e tá por aqui com o Bolsonaro, que não adianta nada para eles. É isso que está acontecendo, por isso que boa parte da elite está contra o Bolsonaro. A Globo, para você ter ideia, a dívida da Globo aumentou 2 bilhões de reais porque a dívida é em dólar. Só a Globo. E a Globo é muito maior do que 80% dos empresários que foram lá falar com o Bolsonaro ontem. Só para citar uma empresa. Tá, aí saíram dizendo que o Bolsonaro foi aplaudido, que ele foi louvado. Aí eu vou te falar uma coisa, quando o pessoal que não gosta do Bolsonaro vai numa reunião dessas, eles vão mais para assistir e para ver qual é o posicionamento do Bolsonaro, para falar para os chefes. Olha, que os chefes não foram. Quem assinou lá a carta dando ultimato ao Bolsonaro, aqueles 500, não foram. Aí eles falaram, chefe, Bolsonaro não vai mudar absolutamente nada, vai continuar a mesma papagaiada, vamos para cima dele e do Congresso. É isso. Essa vai ser a mensagem. Até porque ontem vazou, quando estavam os bolsonaristas falando que o Bolsonaro foi aplaudido e tudo mais, imagina o nível de alguém para aplaudir um assassino. A não ser os que aplaudiram por educação, que estavam lá e quando você está com o presidente, ele fala, ser obrigado a fazer aquele sorriso bem amarelo e aplaudir, porque eles são executivos de grandes empresas que estão lá a trabalho. Tá, mas o que acontece eles começaram a falar, o Bolsonaro foi aplaudido e tudo mais, aí começou a vazar na Veja, no Globo, notinhas curtinhas, que aí são dos que não gostam do Bolsonaro, que estavam lá, dizendo, a gente já entendeu que o Bolsonaro não vai mudar, ele criticou o isolamento, ele fez um péssimo discurso e a gente sabe que o posicionamento do governo continuará sendo o mesmo. E aí, até outras notinhas disseram, o Bolsonaro estava lá sem máscara, em determinado momento, o único que sobrou de máscara era o ministro Queiroga, que circulava, eram várias mesas, circulava entre as mesas falando com o pessoal. E em um determinado momento que chocou os que não gostam do Bolsonaro, o Bolsonaro falou, Queiroga, tira a máscara. Aí o Queiroga falou, eu sei, Bolsonaro, você tem que parar com essa mania de querer desmascarar as pessoas, eu tenho que dar o exemplo. Só pra você ter ideia do clima que foi lá, do Bolsonaro sem máscara. Agora vamos falar em máscara. Bolsonaro, mais 4 ministros, já são 5 pessoas, mais 25 empresários, são 30 pessoas, tem mais o anfitrião, 31 pessoas, não sei se o anfitrião tem esposa, tem família que mora na casa dele ou não, mas aí são 30 pessoas, tinha garçom, tem a segurança da presidência da República e tinha cozinheiros, quer dizer, fora pessoal da limpeza. Essa festinha do Bolsonaro movimentou mais de 50 pessoas no meio da pandemia, na cidade em que mais se morre gente no mundo. Não tem cidade no mundo inteiro onde se morre mais gente do que em São Paulo, tá? No mesmo dia ontem em São Paulo, a polícia, eu até mostrei, vai no meu TikTok que você vai ver isso, tá no meu TikTok. A polícia fechou uma festa com 40 pessoas. A polícia entrou lá, fez uma batida na porta, prendeu todo mundo, 40 pessoas. Eu te falo, qual é a diferença de uma reunião com mais de 40 pessoas sem máscara, sendo empresários que não estão vacinados, de uma festa na zona leste de São Paulo, que é um bairro mais pobre? Qual é a diferença? A diferença é só que de um lado eles têm dinheiro, de outro não. A lei deveria valer para todos. Se tivesse alguma lei em São Paulo, o senhor João Dória tomaria vergonha na cara e não deixaria que essa reunião acontecesse no estado de São Paulo. Não deixaria. Olha, é uma coisa horrível que a polícia vai lá, bate em gente. Eu vi vídeos da polícia quebrando coisa e tudo mais. E quem está se aglomerando na pandemia está sujeito a isso, bem feito. Mas por que não fizeram isso no encontro do Bolsonaro? Hein, Dória? Bolsonaro pode? Os empresários ricos podem. Eles estão acima da lei, acima dos decretos de isolamento. É isso? Tá. E ainda mais para o Bolsonaro fazer campanha contra o isolamento. Aí, hoje começam as notícias de que o pessoal da elite não gostou nada da reunião. Por quê? Porque está dando a entender que o Bolsonaro fechou com a elite e não fechou. Eles continuam com as mesmas demandas. E aí você vê, hoje foi o Mandetta descascou aquela lei que foi aprovada ontem pelo Congresso. O Mandetta, ele é do DEM, da direita, ele é representante da elite do mercado financeiro. O Rodrigo Maia também é, já sempre falei isso aqui, também é, o Rodrigo Maia também foi contra, falou um monte, mas o Centrão e o Bolsonaro traíram essa elite. Bolsonaro já faz tempo, mas o Centrão, que fingiu que estava com essa elite, traiu essa elite a partir do momento em que chegou a proposta da lei fura-fila da vacina. Tá rolando alguma coisa ali, porque não tem outra alternativa. O Centrão estava dando ultimato atrás de ultimato no Bolsonaro, até que veio o papinho, lei fura-fila. Naquele momento,
meio que se paralisou tudo. É a única coisa que estava um ponto fora da curva. A gente falando, fechou o cerco completamente contra o Bolsonaro por aqui, pelo Congresso, pela elite, pelos militares, não conseguiu motim nas polícias, internacionalmente também estão vindo para cima do Bolsonaro. Aí, de repente, a parte do Congresso Federal, que é uma parte muito importante nisso, eles paralisam a pressão sobre o Bolsonaro. Para quê? Perder a semana inteira, se você percebeu, hoje é quinta, a semana inteira só se fala na lei do fura-fila para tentar que esses empresários bolsonaristas, alguns dos que estavam na reunião hoje, comprem vacinas e vão revender. Tem brecha na lei para revender e a lei, não colocaram na lei o dispositivo que impedia que eles recebessem restituição do imposto de renda pelas vacinas compradas. Quer dizer, olha, vão comprar vacina com dinheiro público para revender e lucrar em cima do desespero das pessoas. E eu te falo, eu conheço umas 100 pessoas que se a vacina for R$1.000, a pessoa pega empréstimo e se endivida, mas compra. É isso que está acontecendo e você deve conhecer também várias que se precisar pega empréstimo só para comprar vacina porque estão desesperadas com medo de morrer, de matar um parente querido que mora junto. É isso que está acontecendo no Brasil. Por isso o Centrão deu uma parada. Eu já falei aqui, a partir do momento que essa lei do fura-fila der certo ou der errado e que o Centrão não precisa mais do Bolsonaro, eles vão falar, opa, vamos voltar aos trabalhos diante à pressão do Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro foi aconselhado pelo Centrão e por esses empresários que também, alguns deles querem comprar as vacinas. O Bolsonaro foi aconselhado ontem a largar a mão do Guedes. Olha que o Guedes estava na reunião, para você ver como eles falam nas costas do cara que estava presente. O Bolsonaro foi aconselhado, olha, finge que essa briga do orçamento não é contigo, Bolsonaro. Vai ser uma briga do Congresso com o Paulo Guedes, aí eles que meçam forças e vejam quem ganhou. Finge que não é contigo e fique do lado vencedor. O Bolsonaro foi aconselhado, em outras palavras, a fazer isso. Eu vou te falar. A verdadeira elite, aquela que deu ultimato no Bolsonaro, agora vai para cima do Congresso Nacional e vai para cima ferozmente. E eles não trabalham anunciando o que fazem. É muito raro, é por isso que eu falo tanto, e todo mundo fala tanto, qualquer analista fala tanto daquela carta assinada. É muito raro eles se posicionarem publicamente. Eles comem pelas beiradas e eles fazem tudo nos bastidores. Quando a gente vê, já é tarde demais. Assim como o governo Dilma, eles se encontravam com a Dilma, menos de 6 meses depois a Dilma não era mais presidenta. Entre o fato dela ter um encontro com os empresários, que saíram elogiando, e ela nem foi com empresários petistas, que nem tem bilionários petistas assim como tem bolsonaristas. Mas, eu acho que não tem nenhum. Mas, ela saiu elogiada daquele encontro. Entre aquilo e o impeachment dela foram 7 meses. Foi de agosto a março, 7 meses. É isso. Vamos ver quanto vai demorar para enquadrar o Bolsonaro. Porque o enquadro que os empresários deram no Centrão, depois daquele encontro com a Dilma, em que eles saíram sorrindo, mas deram um enquadro no Centrão, eu lembro disso, começaram a mais e mais e mais aí nos bastidores comprar o pessoal do Centrão, que nem tinha esse nome ainda, e aí foram pouco a pouco, estavam apoiando o PT, aí um partido não tá mais, aí vem outro não tá mais, aí quando vê, menos e menos e menos, estava murchando o apoio ao PT, e aí enfiaram o impeachment. Com o Bolsonaro vai ser bem parecido, pode anotar aí que vai ser bem parecido. Se vai dar tempo para o impeachment, eu tenho minhas dúvidas, até porque eu falei há algum tempo, o impeachment voltou a circular essa palavra em Brasília e entre a elite, mas a pergunta é sempre, é melhor ou pior com o Mourão? Não é melhor tentar garantir a compra de vacina e levar o governo até o fim, ou é melhor o Mourão porque vai ficar ruim demais com o Bolsonaro? Eles estão discutindo, e o fato de discutirem isso é o primeiro passo, porque até então não se discutia. Olha só aqui, Murilo. As vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte, enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal. O Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou. Prometeu emprego e entregou desemprego. A gente fala das empresas que saíram, começa falando da mansão do Flávio. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay, apoie-se. Vamos continuar indo para cima desse desgoverno assassino. São todos assassinos e quem aplaude assassino é assassino junto. E quem estava lá aglomerando também é. Imagina se um
um desses 25 empresários estivesse com a Covid. Imagina só o que poderia acontecer na noite de ontem. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!